você colocou que os Estados Unidos e a OTAN desejam prolongar a guerra para atolar Moscou num combate sem fim e porque é um bom negócio. Mas ainda não está claro como é que os Estados Unidos e a OTAN imaginam terminar a guerra, ou para eles o objetivo é exatamente o oposto, não terminar a guerra. Se ela puder durar 10 anos, melhor. O objetivo deles é não terminar a guerra. E vou falar sinceramente, o objetivo de Washington, tá? O objetivo de Washington é esse, é não terminar a guerra. Né? A Europa está sentindo feio os efeitos das sanções. Né? Porque as sanções é engraçado, as sanções afetam muito mais a Europa do que a Rússia. Qual é o peso que efetivamente tem? Agora eu queria fazer algumas perguntas sobre a Ucrânia. Qual o peso que efetivamente tem no contingente militar ucraniano as milícias e batalhões vinculados aos neonazistas? Por exemplo, o batalhão Azov. Qual é o peso real que ele tem no teatro de operações e outros semelhantes ao batalhão Azov? Olha, o batalhão Azov é um modo de dizer, né? Eles têm 20 mil homens. Isso é efetivo de uma divisão. Mais que um batalhão. Aliás, 2 divisões. Muito mais do que um batalhão. E os outros também estão nesse nível. Aidar, né? Sabe? Então, eles devem, mais ou menos, ter algo em torno de 30 a 40 mil homens. Né? E funcionam como uma polícia política. Aquele famoso mito que os soviéticos avançavam porque atrás estava a NKVD atirando, né? O que é mito, tá? Por incrível que pareça, é mito. Né? E também acontecia nas forças alemãs, né? Os alemães avançavam porque a Gestapo estava atrás atirando. Né? Isso acontece na Ucrânia. Quer dizer, eles funcionam como polícia política sobre as próprias tropas ucranianas? Isso que eu não entendi. Sim. Sim. Né? O processo de nazistificação das Forças Armadas ucranianas foi muito efetivo. É uma coisa engraçada. O país, se me disserem, a Ucrânia é nazista? Não, não é. Tá? Aí as pessoas normalmente mostram isso com o parlamento. Tem um representante nazista. Só que, a exemplo das milícias do Rio de Janeiro, né, as forças neonazistas se espalharam pelo aparelho ucraniano, pelo governo ucraniano, pelo aparelho administrativo ucraniano. Então é uma coisa muito complicada. Tem um vídeo, Zelensky logo que entrou no poder, ele quis negociar, ele quis colocar em prática os acordos de Minsk, que se tivessem sido colocados em prática em 2014, não teria problema nenhum, não teria guerra agora. Né? Claro. Você teria 2 repúblicas com só para o pessoal acompanhar. Os acordos de Minsk previam a realização de um plebiscito em Lugansk e Donetsk a respeito da autonomia e da independência dessas 2 repúblicas, e isso jamais foi organizado ou aceito por Kiev, ou implementado por Kiev. Não se referia à independência, se referia à autonomia. Autonomia. Tá? Bastaria uma lei dentro da Rada, né, do Congresso ucraniano, que estava resolvido. E, pelo contrário, Poroshenko simplesmente, depois do acordo ser assinado, ainda falava: precisamos estrangular esses caras. Chegou a falar até em escravizar a população de Donbass. O Poroshenko foi, pessoal, o primeiro presidente eleito na Ucrânia depois do golpe de Estado de 2014, numa eleição em que o Partido Comunista não pôde concorrer, estava banido, outras 3 organizações também estavam banidos. Outra lenda na imprensa ocidental, Pedro Paulo me corrija se eu estiver errado, essa história de que a Ucrânia é uma democracia contra a autocracia russa. Na Ucrânia, não é uma democracia. Todos os partidos que são contra a orientação, digamos assim, emanada do golpe de 2014, todos os partidos estão proibidos, estão banidos do país. Sim.
Todos os partidos que não concordam com o golpe de Maidan. Então, foram banidos o Partido Comunista e outras 3 organizações no primeiro momento, e recentemente, quando começa a guerra, mais 11 outras organizações foram igualmente banidas. Então, vocês veem que é um mito essa história da democracia ucraniana. Pedro Paulo, eu tenho uma pergunta aqui militar do Edson Adriane Pereira, contribuiu com o Superchat. Agradeço, viu, Edson? Que outros sigam seu exemplo. Precisamos colocar umas moedas no cofrinho. Os tanques T-14 Armata não são os tanques mais modernos? São os tanques mais modernos. Agora, a Rússia ainda tem uma quantidade pequena deles. Tá? Tem entre 50 e 100. Então, operacionalmente, os mais importantes são os T-90. Perfeitamente. Deixa eu te perguntar uma coisa. De alguma maneira, a Rússia subestimou as forças armadas da Ucrânia, que desde 2014 têm sido treinadas e armadas pelo Ocidente? Acho que sim. Acho que sim. Né? Mas como os objetivos do Putin eram objetivos, como é que eu vou te dizer, menos exigentes, né? Tá? Começou a operação com esse número insuficiente de pessoas. Né? E eu acho que um ponto que a Rússia não avaliou bem, né, foi exatamente a questão da penetração das ideias neonazistas dentro das Forças Armadas da Ucrânia. Tá? Entendi. Isso, inclusive, afetou o exército regular ucraniano. Né? Entendi. Deixa eu te fazer uma outra questão, dando continuidade um pouco ao que a gente estava conversando, de uma maneira mais ampla. Qual a comparação que se pode fazer entre a capacidade militar da Aliança Sino-Russa e a do Bloco Ocidental liderado pelos Estados Unidos? Eu acho que são equivalentes. Porque, nesse caso aí, a gente tem que discutir armamento nuclear. A gente não vai discutir, né, comparar utilizando equipamento ocidental, convencional. Né? E cá entre nós, a China tem dado uma aula de como reequipar as suas forças armadas. O maior exemplo é a Marinha Chinesa. A Marinha Chinesa cresce uma marinha britânica por ano. Dá para sentir o dano disso? E são navios extremamente competentes, muito bem desenhados e muito bem armados. Os Estados Unidos ainda mantêm uma forte vantagem no que diz respeito ao controle dos mares. Com respeito a forças de intervenção. Tá? Agora, a China, o objetivo dela é limitado. Né? É dominar a região dela. E os Estados Unidos não vão conseguir dominar a região chinesa com o que possuem. Porque teriam que deslocar todos os porta-aviões para lá. Eles já estão com 2 porta-aviões lá em operação chineses. Estão com um super porta-aviões que deve ser lançado agora em junho. A data parece que é 3 de junho. Né? E já tem outro em construção. Né? Os Estados Unidos têm 12 porta-aviões, mas coloca no mar, normalmente, 1/3 disso. Tá? Mas se nós formos comparar, digamos, por ramo, há hoje um equilíbrio nuclear entre os 2 blocos. Uhum. Há uma supremacia marítima norte-americana ainda. E há um equilíbrio das forças aéreas. Sim, digo, o bloco ocidental tem uma supremacia marítima sobre a Aliança Sino-Russa
E em termos terrestres, você teria um equilíbrio, e em termos aeronáuticos? Em termos aeronáuticos, o Ocidente tem algumas vantagens, como caças de quinta geração, né? Em compensação, os russos têm a vantagem na área de mísseis, né? Não tem nenhum produto similar ao Qinchao no Ocidente. Então, termina havendo um equilíbrio nesse sentido, né? Que teve um peso na guerra da Síria, né? Os americanos recuaram quando os mísseis começaram a derrubar muito avião, viram que a conta não fechava e recuam, né, na Síria. Sim. Não, na verdade, eles não chegaram a utilizar avião diretamente na Síria, né? Eles dispararam mísseis contra a Síria. E a partir do momento em que a maioria dos mísseis não chegava, né? Sim. Porque disparam assim, abatidos pelos mísseis russos. Pelos mísseis antiaéreos russos. Então, aí falaram, não, é bobagem, não adianta insistir muito, né? Israel tem mais sucesso por uma razão geográfica. Israel, eu estou vendo aqui que alguém perguntou, a China tem mísseis hipersônicos, sim. O Israel tem é separado da Síria por uma cadeia de montanhas, né? Então, como é que eles fazem para conseguir atingir a Síria? Eles vão para o espaço aéreo do Líbano, que é praticamente desarmado, sobem para disparar os mísseis, abaixam, ficam sob a proteção das montanhas e fogem dos radares que os russos têm ali. Então, quer dizer, é uma situação geográfica muito favorável para Israel. E isso os Estados Unidos não usufruíram, né, nos ataques à Síria. Você acha que está sendo quebrada aquela situação de hegemonia militar dos Estados Unidos no período pós-soviético, que permitiu os Estados Unidos intervir onde quisesse sem ter nenhuma força de contenção? Essa situação Sim. Já mudou, está mudando, vai mudar? Qual a tua avaliação? Sim, já mudou. Já mudou, né? Tanto que na Síria, que era imprescindível para os planos ocidentais, né? A ideia era passar um gasoduto e um oleoduto que ligaria a Arábia Saudita até a Grécia pela Síria, né? O litoral sírio era imprescindível para isso, era o projeto Nabucco, né? O caminho do Alexandre o Grande, é o caminho do Alexandre o Grande ao contrário. O projeto acabou, né? Não tem mais como realizar, né? E realmente agora retorna ao que existia na Guerra Fria, 2 blocos. Você tem um bloco... Com equivalência militar. Com equivalência militar. Com mútua neutralização. E mais um aspecto que pouca gente lembra. E com superioridade industrial do lado do bloco sino-russo. Entendi. Pedro Paulo, vários analistas consideram que os Estados Unidos queriam a guerra na Ucrânia e tiveram uma política de provocação permanente contra a Rússia, levando-a ao que o chanceler Lavrov chamou de proxy war, de guerra por procuração. Que a guerra não é com a Ucrânia, a guerra é com os Estados Unidos e com a OTAN, travada, mas quem luta em nome dos Estados Unidos e da OTAN é a Ucrânia. Você concorda com essa apreciação? Os Estados Unidos queriam a guerra? Dentro de que estratégia eles queriam a guerra? Era interessante para eles. Era interessante para eles, exatamente para quê? Para esvair a Rússia, né? E, por outro lado, para testar novos equipamentos. Vamos testar novos equipamentos, vamos movimentar nossa indústria militar, né?